Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, reta final para a abertura do Sisu. Galera, hoje segunda-feira, tá? Então assim, tá todo mundo na expectativa e eu trouxe um vídeo muito especial para vocês. É um vídeo que vai mostrar a evolução de notas, tá? Aí o curso específico é medicina, mas vamos entender um pouquinho como é que foi ano passado. Lembrando que esse ano são menos dias, né? A gente começa na terça, mas a nota realmente só vai sair meia-noite. Então, quarta, quinta e sexta. Então, a gente tem terça para inscrição, quarta, quinta e sexta para comparação de notas. Isso é muito importante e a gente vai estar aqui fazendo live todos os dias e com resumo. Vamos ter mais cedo, né, pela manhã, um vídeo com um resumo de todas as notas para você analisar, ver qual é a melhor opção. Então, o vídeo que eu estou fazendo agora, né, o material que eu preparei para vocês, às vezes vai estar muito pequeno e tal, dá um pause no vídeo, aumenta lá os números para vocês compararem, porque a gente vai falar muito sobre isso e dar dicas muito interessantes para vocês. Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui logo, né, o nosso material, eu vou aparecer pequenininho para vocês aí na tela, só para vocês realmente verem os números. Não me interessa ficar me vendo, né? Ver os números aí. Bom, essa é a evolução de notas para ampla concorrência, tá, galera? Ampla concorrência. E aí vocês falam assim, caramba, Roberto, são vários dias, o que aconteceu? Bom, já posso falar o seguinte para vocês. O que aconteceu foi que eu tinha nota de corte fantasma, então muita gente questionou na sexta-feira, quando nós finalizamos com a nossa live na sexta-feira, e eu falei isso, tanto que logo depois foi adiado pelo ministro da Educação. Sábado eu coloquei a comparação de nota de corte fantasma, e na segunda-feira já foi retirado. Então, assim, o pessoal que estava fora, tinha vários alunos, vários seguidores inscritos no canal que estavam fora da classificação e depois voltaram para a classificação no sétimo e no oitavo dia, para vocês verem a comparação. Então eu tenho, olha só, em 2020.1, a nota de corte fantasma, só para vocês darem um exemplo, são as duas primeiras colunas. Olha só o FRJ, o cara estava com 813 e de repente ele foi para 800 com a nota de corte fantasma. Tá? Esse é o exemplo, imagina, são 13 pontos, é uma diferença muito grande, galera. É uma diferença muito grande, tá? Isso em outras universidades também, esse número foi muito maior. Então, aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, a gente começa a entender que o negócio estava feio, porque 13 pontos de diferença é muito. Você, por exemplo, se eu tivesse 5 pontos atrás num curso de medicina, eu ia procurar outro. E aí, por exemplo, eu estaria aprovado na UFRJ, mas eu tinha procurado outro que talvez eu não estaria aprovado. Mas essas notas caíram muito. E aí, começamos o ano de 2021.1 com as notas elevadas. Você vê que no primeiro dia 830, no segundo dia 833. Estou dando exemplo da UFRJ, tá, galera? Não vou falar de todos, não. Estou dando exemplo da UFRJ, mas aqui vocês estão vendo todos os números. E aí, esse número cai, volta do 831, 833 no sexto dia, que é quando acaba a nota de corte fantasma, quando o governo tira a nota de corte fantasma e cai para 826, vai para 827, termina em 827. Então, para dar um exemplo, esse número caiu 6 pontos, mas só para, novamente, fazendo uma comparação, tá? A evolução das notas de corte, aí comparando nota de corte fantasma, ou sei, nota de corte fantasma, você vê o seguinte, do sétimo para o oitavo dia, aumentou 1 ponto. Lembrando que a gente tem 3 dias somente. Então, muita gente pensa assim, será que vai cair? Cair é muito difícil. Pode cair? Pode. Tá? Por exemplo, a nota de corte foi 827, 16. Caiu muito pouco, mas caiu. Mas a evolução durante os dias sempre a tendência é aumentar. E aí você tem a comparação de todas as universidades, tá, galera? Isso aqui é ampla. Ampla, você sabe que tem a nota de corte maior. Então essa é a comparação. E aí você tem a Unirio, você tem a UF. A gente colocou praticamente todas as universidades para você dar uma olhada. Eu estou aqui falando para você printar a tela, depois aumentar, ir com calma, olhar ali. A gente está falando de um período à parte. Nota de corte fantasma e 2 dias sem nota de corte fantasma. Roberto, o que é nota de corte fantasma? É quando você estava classificado nas duas opções.
tanto na primeira quanto na segunda opção. Então, quando você está classificado nas duas opções, o que acontece? Você entra na lista das duas opções. E o que é o correto é que você não entre na lista na segunda opção. Por exemplo, o cara estava aprovado na UFRJ e também estava aprovado na UF, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele estava aprovado nas duas. Então, ele está tirando vaga do cara da segunda opção. Ele, na segunda opção, está tirando vaga do pessoal da UF. Porque, olha só, a UF caiu, por exemplo, 11 pontos. Então, a tendência é que a gente não tenha isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa evolução seguinte. Sempre, você olha aqui, vou dar um exemplo, a UFRJ subiu, Macaé também subiu, a Unirio também subiu, a UF praticamente ficou a mesma coisa, a Ouro Preto subiu, Juiz de Fora ficou praticamente a mesma coisa, também a mesma coisa, depois Triângulo Mineiro subiu, a Vale do Jequitinhonha e Mucuri subiu, tá? Então, assim, a grande maioria das universidades, a nota subiu. A diferença, por exemplo, desceu, Lavras desceu, por exemplo, mas depois subiu novamente, foi maior a nota de corte. Por quê? Porque todo mundo vai circulando. Isso eu estou falando do curso de medicina, que é um curso concorridíssimo. Os outros cursos também acontecem isso. Como assim? Cursos como direito, cursos como administração, psicologia, odonto, a tendência também é essa nota. Cursos como a gente pode falar assim, licenciatura, aí não, as notas praticamente se estabilizam. Um ou outro sobe, mas é praticamente isso. Bom, vou passar aqui. Então, esses números ficaram um pouco menores, galera. Dá o print aí, aumenta a tela. Tá? Aqui é o restante das universidades. Vou chamar a atenção de vocês para algumas universidades, por exemplo, que a gente conseguiu. E aí você vê assim, a comparação de notas em termos de queda, tá? Termos de queda. Que o número, por exemplo, o Fiscar foram 20 pontos, praticamente. E aí tem 9, 10. Né? E você vai ver que lá no final, né, algumas caíram, outras subiram, por exemplo. E aí chama a atenção da USP, Bauru, que o número também estava lá em cima. Caiu a nota de corte. Assim como você vai olhar, por exemplo, outras universidades que tiveram uma evolução pequena ou se mantiveram, por exemplo, naquela nota. Foi isso. Isso aqui é amplo, tá, galera? Então deixa eu botar mais um aqui, para vocês finalizarem. Olha só. Todas as notas de ampla concorrência. A evolução de notas de ampla concorrência do primeiro ao oitavo dia, levando em consideração que nós tivemos adiamento ano passado devido à nota de corte fantasma, como nós já falamos. E aí, olha só, você vai ver lá, já está aí, aumentou lá na nota de corte final, Mato Grosso aumentou, por exemplo. Né? Então, assim, você vai ver várias universidades, por exemplo, Rondonópolis aumentou. Então, assim, a grande maioria das vezes, essa nota evolui para o aumento, para você subir 1 ponto, 2 pontos. Por quê? Porque as pessoas começam a procurar o curso e, de repente, com a sua pontuação e de acordo com o peso, eu tenho uma nota maior lá naquela universidade, então eu vou manter naquela universidade. A consequência do processo que a gente vai falar principalmente no último dia, no sábado, assim, mais no último dia, na quinta e sexta-feira, é entender quais são as universidades que mais chamam nisso aí. Então isso é importante, a gente vai fazer esse vídeo também para ajudar vocês. Agora eu vou colocar as notas de L6, que é PPI e escola pública. Você vê que essa nota de L6 é um pouco menor. Você vê aí mais ou menos 23 pontos, tá? 25 pontos, aproximadamente. Não é a principal cota. A principal cota é L2 a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas nem todas as universidades também liberam essa cota, tá, galera? Você vê, por exemplo, a Unirio não tem, a Unimonte não tem. Universidades estaduais dificilmente fazem isso, tá? Bem que a Unirio é uma universidade federal. Então, e novamente, olha lá, a evolução. E aqui, galera, você vai ver o seguinte, olha só o absurdo na própria UFRJ. Eu tenho 772 e ela cai para 733 lá com a nota de corte fantasma. Olha só a diferença, são praticamente quase 40 pontos, tá? Na nota de corte fantasma. Aqui começa o primeiro dia lá em cima, tá? Com 90 e tal, e depois ela fecha com 70 e pouco. Então, assim, são quase 20 pontos de diferença
faz sim uma diferença muito grande. E aí vocês podem printar a tela e observar aí o que a gente tem de importante, né, nessas notas, nessa evolução. É sempre bom se inscrever no primeiro dia, a gente vai falar isso amanhã. Sempre bom se inscrever no primeiro dia, para que você tenha logo meia-noite a sua qualificação, sua classificação, e nós vamos ter um resumo total. Você que vai perder alguma coisa, Roberto, não consegui. A gente vai dar algumas dicas importantes para vocês aqui. Por isso que se inscreva no canal, aproveita, ativa logo o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá? E dá logo o like para a gente. Olha só a evolução de L6 para outras universidades também, tá bom? Algumas a gente tem nota, outras não tem. Você vê que a UFC Fortaleza perdeu 18 pontos de nota de corte fantasma. E aí a evolução também é importante, já no SISU, de como foi o processo nessas universidades. Lembrando, como eu falei, foram 8 dias de escolhas, tá, galera? Então, novamente, L6 até o centro-oeste do Brasil e agora para o sul do Brasil com várias notas. E eu chamo a atenção aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Aqui não aparece, mas assim, ela caiu também em uma pontuação significativa, assim como o FURG, tá vendo? Significativa. Né? E aí você vai ver o seguinte, como é que foi a evolução dessas universidades. E galera de medicina, chama a atenção muito para as universidades no sul do Brasil, tá? No sul do Brasil chama a atenção demais dessas universidades, importantíssimos, tá? Então, vamos passar para a galera que é L2 agora, dar uma olhada, e você vê que L2 a nota é mais baixa ainda, tá? Então você tem, por exemplo, notas que podem ser 40, 50, 60 pontos abaixo do que é a cota de amplo, desculpe, a ampla, e a mais baixa de todas as cotas, tá? Levando em consideração o seguinte, L2 eu tenho escola pública, PPI e renda. Muita gente não consegue comprovar e a gente vai falar também sobre isso na sua escolha. Amanhã a gente vai colocar um vídeo também explicando um pouquinho sobre isso, sobre como é que renda, como é que a gente tem que aprovar isso tudo, como é que é o processo todo, levando em consideração o seguinte, a gente também já falou, fiz uma live com um amigo PCD que passou para medicina na Universidade de Brasília, e ele teve que comprovar tudo isso, passou também para Fortaleza, então ele teve que comprovar todo esse processo. A gente vai explicar tudo bonitinho para vocês. Tá aí o primeiro print para você que é L2, que está vendo assim, o que eu vou evoluir, como é que eu vou conseguir. E aí tem essas notas, como é que foi a última nota em 2020 e a última nota em 2021, tá bom, galera? Aí novamente L2, já entrando outras universidades, você vê que algumas universidades, principalmente universidades estaduais, não utilizam essa cota. Essa cota é específica para a lei, né, federal. Entretanto, algumas universidades utilizam parte dessa cota somente. Por exemplo, o cara coloca só PPI, ou ele coloca indígena, não é totalmente isso, tá bom? E aí, olha lá, a gente finaliza com o sul do Brasil, e aí você vai ver algumas notas muito baixas, tá? Beirando 826, 827, ou 727, desculpe, 726, que é uma nota para L2 baixa, tá? Para medicina. Então, importantíssimo. E agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente nunca deixa de lado o pessoal PCD. Deixa eu colocar aqui, desculpa, tá aqui, ó. Colocamos, deixa eu ver, pronto, agora, PCD, que a gente colocou a cota L10, é uma das cotas que mais tem adesão. PCD, infelizmente, a gente não tem adesão de todas as universidades, e as vagas são pouquíssimas. O que acontece, na medicina, você ainda tem um processo que a gente chama o seguinte, de concorrência. Às vezes é um candidato, 2 candidatos somente. Nos outros cursos, você não tem candidatos. Então, a galera que PCD, que está tentando fazer a universidade, que fez a prova, se inscrevam na sua cota correta, porque tem muitas universidades e cursos. Vou dar o exemplo da UFA, a gente colocou aqui naquele vídeo que a gente fez uma comparação, não tem candidato mesmo, tá? E a nota de cota para PCD, vocês estão vendo, às vezes evolui, às vezes desaparece, porque muitas vezes não tem candidato, e aí o candidato aparece. Às vezes as pessoas se inscrevem de qualquer maneira e botam PCD porque a nota de corte é muito baixa. Você tem que comprovar isso tudo. Tá? Isso é muito importante. A comprovação é muito importante. Você não vai chegar lá e vai falar assim, eu me enganei e tal, me dá a vaga aí. Não vai acontecer isso.
tá bom, galera? Então, atenção total para isso. Então, a evolução, mais uma tela de print aí para vocês, para que vocês analisem essa evolução de notas, tanto em 2020 quanto 2021, né? Na comparação dos todos os dias. Chama atenção aqui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó 613, tá? Com notas baixas, mas eu tenho notas bem significativas aqui para o pessoal que é L10, tá, galera? Então, assim, é uma das principais, para mim, das principais cotas com a menor nota de corte. Então, você vai encontrar L10 até de 500 e pouco, dependendo da universidade. Por quê? Aí eu vou chamar a atenção porque isso aqui é a última nota do 8º dia. Você tem classificação, o cara foi reprovado, chama outro. Quando você vai ver, acabou. Literalmente é o que acontece. E aí você está assim, caramba, o cara passou com 530. Sim, acontece de você passar com 530, porque muitos foram eliminados. E essa cota é uma cota muito específica, que poderia ter mais vaga, tem todo esse processo. Bom, espero que eu tenha ajudado a vocês. A gente tem muita coisa para falar antes de a gente começar. E com calma, a gente vai ajudar todo mundo, tá? Aqui no canal, assim, a gente vai trazer muita coisa legal. Espero que vocês compreendam que a gente ainda não está conseguindo responder a todo mundo, porque a gente está trabalhando para tentar trazer essas informações importantes. E desde já agradeço demais a vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral aí pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.